Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ser conosco mais uma vez, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar tuas maravilhosas verdades nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que eu gosto muito desses momentos que nós temos pós-culto, momentos de comunhão, não só aqui, mas quando a gente sai, ou quando a gente viaja, e a gente passa a conhecer mais os irmãos. São momentos preciosos. Tem domingo de aniversário que aí a gente come melhor, né? Tem domingo que só tem bolo e café mesmo. Mas, embora eu fique ali mais perto da comida, o que importa é a comunhão, não é isso? E é muito importante, sabe por quê, irmãos? Às vezes eu fico olhando e contemplando, assim, a igreja como um todo. E é claro que nós temos coisas em comuns, nós adoramos o mesmo Deus, nós entendemos a importância de estarmos aqui, mas, por outro lado, nós somos muito diferentes. Nós temos gostos diferentes, nós temos hobbies e outras coisas que são bem diferentes umas das outras. E é interessante porque, como Deus faz, às vezes eu lembro um pouco de como eu conheci cada um de vocês, e a gente para assim e analisa, poxa, como Deus faz, né? E agora estamos aqui, juntos na mesma igreja. E é interessante porque, talvez se eu organizasse a igreja e permitam eu dar a minha opinião, a gente viu que isso não é uma boa ideia, não é? Dar a minha opinião. Mas talvez, por que Deus não faz as pessoas fazerem um teste, meio que um teste de gosto? Imagina como seria mais fácil, né? Por exemplo, eu participaria de uma igreja de pessoas que eram crentes, gostam de filmes e gostam de pedalar. Pronto. Ou seja, depois do culto ia ter muito assunto, né? A gente iria conversar sobre as estreias, sobre as novas celas que chegaram e... Imagina uma igreja de Mariana, ela ia ter uma igreja crente dentista que gosta de dorama. No final do culto as pessoas teriam muito assunto. Seria melhor assim, talvez, com mais coisas em comum, porque tanta gente diferente no mesmo lugar. Mas não existe esse critério. Deus não estabeleceu esse critério. O critério que Deus estabelece é totalmente diferente. Não é pensar igual e ter a mesma opinião em tudo. A igreja, ela é feita de pessoas diversas. Mas entenda, quando eu falo de hábitos diferentes, eu falo de hábitos que estão dentro da palavra de Deus. Quando eu falo de igreja aceitar pessoas diferentes, estas diferenças têm que estar concordando com a palavra de Deus. Elas não podem estar discordando. Não, Deus aceita todos os hábitos. Todos os hábitos são aceitáveis de forma nenhuma. Mas o que Paulo vai dizer essa noite, e o que ele está nos dizendo ao longo dos domingos, que Deus fez e arquitetou a igreja dessa forma. E essa é uma das belezas da igreja, a diversidade saudável. E me entendam quando eu falo diversidade saudável numa igreja.
E tudo isso visa a glória de Deus. É exatamente como ele conclui o capítulo 1, quando ele diz: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Essa é a resposta da primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus. Esse é o parâmetro. Por quê? Porque fomos criados por Deus. O mérito é dele, ele é o Criador. Por quê? Porque pela sua graça ele nos salvou. E por quê? Porque 24 horas do dia ele não nos abandona. Isso é uma verdade. Entenda, eu acho que eu já falei isso em alguns estudos. Nós podemos nos sentir abandonados por Deus. Em algum momento de provação, ou em algum momento de dúvida, a gente pode sentir, eu sinto que Deus me abandonou. Mas esse sentimento é igual às circunstâncias que a gente estudou na escola dominical. O meu sentimento e as circunstâncias não é parâmetro para você dizer se Deus está abençoando aquilo ou não. E o meu sentimento não é parâmetro para dizer se Deus está comigo ou não, porque Deus sempre está comigo, na bonança ou na provação. Na verdade, para ele não me abandonar, ele abandonou o Filho na cruz do Calvário. E o sentimento de Jesus ali foi válido. Pai, por que me abandonaste? Para ele não me abandonar, ele abandonou o Filho. Então, mais uma vez, a certeza que ele não me abandona é no Evangelho. Ele abandonou o Filho, ele não lhe abandona. Ele abandonou o Filho para não lhe abandonar. Por isso a advertência de Paulo no versículo 29, ninguém pode se gloriar na presença de Deus. Ninguém pode, ninguém vai jamais se gloriar, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Todo o argumento ele visa esse ponto, a fim de. A glória é somente de Deus. Isso é tão óbvio nas Escrituras, irmãos. Isso não é uma coisa muito difícil de entender. Deus, a glória é toda dele. Existem outras coisas mais profundas e difíceis de entender. Mas isso é fácil, isso é claro na palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é tão distante do coração humano. Bastante distante. Você entender que a glória é para si, é para Deus. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A fim de que os pastores não se gloriem na presença de Deus, a fim de que os membros, as crianças, a fim de que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar na presença de Deus. Quando Paulo ele escreve lá em Romanos 4, ele falando sobre justificação, ele vai concluir, Abraão não tinha nada para se gloriar diante de Deus. Paulo afirma isso lá em Romanos 4. E existe um objetivo nesse argumento aqui do capítulo 1, veja, existe lógica na salvação do pecador, né, em atribuir glória a Deus. É muito lógico, porque veja, se eu contribuo para a minha salvação, eu tenho todo o direito de chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, você me ajudou, mas a glória também um pouco é minha, porque eu colaborei para estar aqui. Não tem lógica a glória ser somente de Deus e a salvação ser por obras, porque eu posso bater no peito e dizer, o Senhor pode até ter me ajudado, mas quem terminou o trabalho fui eu, então a glória é nossa, Senhor. A glória não é só sua, a glória é nossa. Vamos dividir essa glória. Não tem lógica. Irmãos, Paulo continua o mesmo argumento aqui que eu falei pela manhã. Ele está finalizando aqui, falando da superioridade do Evangelho, do poder de Deus, da pregação acima de qualquer sabedoria humana, mas aqui ele nos mostra um novo argumento. Enquanto que eu falei de manhã, o 17 ele completa com o 18 aqui, o 26 é um novo argumento. Ele vai corroborar
essa ideia sobre a sabedoria de Deus, a palavra da cruz. Por quê? Porque entenda como ele começa no versículo 26, ele diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Na revista atualizada, se eu não me engano, está reparai. Ele está dizendo, olha, considerem, reparem na vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que é esse considerem? Agora ele está chamando a gente para a prática. Ele está dizendo assim, olhe em volta. Olhe o irmão que está do seu lado. Olhe as outras igrejas que se dizem cristãs. Reparem. Olhem para a prática cristã agora. Considerem isso aqui. É um novo argumento para provar a inutilidade da sabedoria humana no que diz respeito à salvação. E o argumento novo é, vejam essas, olhem para, reparem. Olhem. Essa é a ideia. Não foram chamados, a ideia aqui de salvo, como eu disse de manhã, todo predestinado é chamado, você só é chamado se você foi predestinado. O ato de ser chamado é a marca da predestinação. Então, quanto aos chamados, como é que Deus chama? E a gente viu pela manhã, Deus chama, o método dele é a loucura da pregação. É o chamado eficaz. É a doutrina da vocação eficaz. Se ele chama, você vem. Se ele chama, você não nega. Você não tem força para negar. Você não tem capacidade para negar. Se você negou, é porque ele não chamou. E você acha que ele chamou e você teve a opção de negar ou não. Para os que... Veja, reparem na seleção dos chamados. É isso que ele está dizendo. Repare na seleção da vocação eficaz. E agora ele vai dizer, não são chamados muitos sábios segundo a carne. Segundo a carne aqui é mais, ele pega mais com a natureza humana. Não é? Veja, como a gente viu, né? O capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, ou a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ela não aceita, não porque ela não quer, mas em primeira instância ela não pode aceitar. Ela só não quer, a gente viu isso de manhã, porque ela não pode. Sábios segundo a carne, não são chamados muitos sábios segundo a carne. Ele está falando dos letrados aqui, do que o mundo considera letrado. Os acadêmicos, o que o mundo considera letrado? Reparem, a maioria deles não estão na igreja. Aí ele vai falar agora, nem muitos poderosos, os homens fortes, os homens que o mundo considera influentes, os principais líderes, a maioria deles não estão na igreja. Nem muitos de nobre nascimento. Interessante ele falar isso para uma comunidade judaica. Corinto tinha pessoas de nobre nascimento. Tinham judeus e ali tinha uma linhagem muito forte. E ele vai falar isso inclusive para a igreja dos Coríntios. Não foram chamados muitos. E veja que coisa interessante. Jesus chega para Nicodemos e um judeu de nobre nascimento, e olha o que é que ele vai dizer para Nicodemos: se você não nascer de novo, você é de uma linhagem rica, de uma linhagem poderosa, mas se você não nascer de novo, não adianta de nada. Por que isso, irmãos? Porque é aquilo que o mundo admira: sabedoria humana, influência, ranking, e status, bens materiais, linhagem nobre, poder, essas coisas não levam ninguém para perto de Deus. Paulo está dizendo: reparem
Quanto mais eles buscam sabedorias entre eles, mais eles chegam a conclusões absurdas. Reparem, quanto mais eles acham que a vida deles está nessas coisas, está em ter aquele determinado cargo, e está em ter aquela influência, mais eles se apartam do que é importante. Mas eles se afastam de mim, da verdadeira palavra. E é interessante porque ele separa aqui o versículo 26 em 3 modalidades. Ele vai falar de sábio, do sábio, do poderoso e do nobre. Percebam a vossa vocação. Não são muitos os que são chamados. Não é que não tenha, como eu disse, mas tem pouco. Entendam, Paulo chega lá em Timóteo e ele afirma que Deus ama a todos, e aí muitas pessoas pegam essa passagem e dizem, olha, Deus ama a todos, mas ele está falando ali de classe de pessoas. Deus ama todas as classes de pessoas. Então entenda isso. Tem gente que é sábio no sentido de letrado e acadêmico e é salvo. Eu tenho Apolo. Apolo é um exemplo disso, certo? Tem gente que é rei e é salvo. Não é só o pobre que é salvo, o rico também é. Deus escolhe, como ele vai dizer lá em Timóteo, todas as classes. Apolo, Isaías era de nobre nascimento e um grande profeta. Eu tenho Jó, que era muito rico. Eu tenho Abraão, que era um patriarca. Cerca de 500 pessoas viviam de suas terras, de suas posses. Então, não é isso. Existe rico que é chamado, existe letrado que é chamado, mas eles são poucos. Considerem, é isso que ele está dizendo, considerem, eles são poucos. Comparado à quantidade de sábios que o mundo considera, a quantidade de poderosos de nobre nascimento, eles são poucos que estão na igreja. Olha que coincidência, que não é coincidência. Gordon Fee, ele vai nos lembrar que é interessante que os sofistas, muito influentes na época dos coríntios, eles eram conhecidos como sábios poderosos bem-nascidos. E são essas 3 modalidades que Paulo está combatendo. Sábios poderosos bem-nascidos. Essas 3 grandes características que vocês admiram tanto, Paulo está dizendo, não é nada para Cristo. Não é nada sem Cristo. A ideia é essa. Não é nada sem Cristo. E entenda, irmãos, não é pecado eu fazer um curso de oratória, não é pecado eu aprender habilidades dos gregos até, para falar em público, para aperfeiçoar a minha pregação. Esta é uma ferramenta, e pode ser uma ferramenta crucial, principalmente para pessoas que têm um problema de falar em público, e elas fazem um curso desse, e elas ficam melhores, e elas podem se expressar. Não é problema. Provavelmente Apolo aplicava técnicas sofistas no seu sermão, na forma como ele trabalhava, não teria problema. Tanto é que as pessoas admiram ele pela motivação errada, mas admiram ele nisso. Então ele tinha alguma coisa disso. O pecado é fazer isso destacar. A pessoa ficar conhecido por causa disso. Apolo ficou conhecido por causa disso. Mas claramente na carta aos Coríntios a culpa não era de Apolo. Porque Paulo não vai exortar Apolo. Paulo vai dizer, pelo contrário, eu plantei, Apolo regou. O crescimento vem do Senhor. Paulo vai dizer, olha, Apolo tá pregando o evangelho, mas vocês estão focando na coisa errada. A culpa não é de Apolo, a culpa é de vocês. Paulo está dizendo, ele usa o academicismo para a glória de Deus. Mas vocês não estão recebendo da forma correta. E agora vem a oposição. Considerem, não são muitos chamados nessas 3 modalidades, mas o versículo 27 vai dizer assim, pelo contrário, olha, é nitidamente uma oposição aqui. Deus não escolheu muitos assim, mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Agora vem a oposição. Deus escolheu. Não foram
muitos no versículo 26, mas pelo contrário, ele não chamou o sábio, ele escolheu o tolo, ele escolheu o fraco. Olha o versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. As coisas loucas do mundo, Deus escolheu aquilo que o mundo considera fraco, Deus escolheu aquilo que o mundo considera insignificante. Do lado eu tenho o sábio e o forte, que de acordo com a sua sabedoria e riqueza, não foram escolhidos. Do outro lado, pelo contrário, eu tenho o louco e eu tenho o pobre, que são salvos porque são considerados loucos e pobres? Não. Olha que coisa interessante. Ele não é salvo porque ele é considerado louco e pobre. Não é porque a pessoa é pobre que ela é salva. Não é isso. Esse não é o ponto. E entendam como isso é profundo. Deus não escolheu o rico pelo mérito dele ser rico, nem escolheu o que o mundo considera pobre pelo mérito dele ser pobre. Ele escolheu poucos ricos e poucos sábios e escolheu mais o que o mundo considera louco para um determinado fim. Para um determinado fim. Não é pelo mérito nem do rico, nem do pobre. E isso é o que é mais profundo no texto. Ele determinou esse padrão para um determinado fim. Qual é o fim de Deus? Não escolher muitos e escolher mais do outro lado, para trazer vergonha para o padrão que o mundo estabelece de privilégio. Por que Deus faz isso? Para trazer vergonha. Essa é a finalidade de Deus. Para humilhar, para reduzir a nada os que acham que são. É assim, o mundo preparou um padrão. Sabedoria é isso, nobreza é isso, poder é isso. Deus não vai vocacionar os que andam nesse padrão para humilhar o padrão da sabedoria, nobreza e poder que o mundo estabeleceu. Por que eu digo isso? Porque tem gente que acha que vai para o céu porque é pobre. Ah, eu sou pobre, eu vivo uma vida miserável, então pelo menos no céu vai me compensar. Então o mérito de eu ir para o céu é porque eu sou pobre. Se eu mostrar que eu sou pobre, eu vou para o céu. E muita gente cai nessa armadilha, que é mais uma vez arminiana. É o meu mérito, é se eu fizer alguma coisa. É interessante, irmãos, como o mundo, ele admira o que não presta. E ele não está nem aí para a palavra de Deus. Como eu disse pela manhã, nós pregadores, o nosso dever, principalmente a gente que está começando, eu não tenho nem 5 anos de ministério, a gente precisa escutar outros pregadores mais experientes, para que a gente se familiarize com a forma de pregar. E claro, pegue as coisas boas dessas pessoas e sejam influenciados pelas pessoas boas. Isso é uma prática. Eu me lembro de uma das palestras do reverendo Sivaldo, né, ele dizendo, você não comparando a arte de pregar como show, mas ele diz, o cantor nunca começa ele nunca começa num show solo. Ele vai fazendo cover, ele vai abrindo o show de outros cantores famosos, para depois ele pegar. Então ele diz, olha, assista pregações, se familiarize ali com pessoas mais influentes. E eu acho interessante, porque eu vou pegar aí o pastor mais conhecido do Brasil, talvez, na igreja presbiteriana, Augusto Nicodemos. Pessoas que não são presbiterianos escutam a pregação dele. E vamos lá, eu pego um vídeo muito famoso de Nicodemos, eu tenho, 200 mil visualizações, né? 300 mil visualizações. Tem vídeo dele com isso aí, vídeos dele muito famosos, né? Aí você diz, poxa, bênção, e é uma palavra profunda, é uma palavra simples, é uma palavra clara. Mas quando eu vejo o clipe da Anitta, irmãos, tem 2 bilhões de visualizações.
Quando eu vejo palestras que não tem sentido motivacional, tem milhões de visualizações. Os dados são arrasadores. Existem pregações, e você que tem essa prática, você entende, você diz assim, poxa, eu acho que todo mundo devia ouvir uma pregação dessa. Cara, isso aqui é profundo. Isso aqui que tá isso aqui é o tesouro. Como é que o mundo ele dá atenção mais a isso e não dá atenção a isso aqui? Como isso pode? Como é possível? É o padrão de Deus estabeleceu assim. Ele quer dessa forma para um determinado fim. O mundo não vai nos tratar como autoridades. O mundo não vai nos tratar como sábios. O mundo não vai nos tratar como nobres. Mas Cristo, Ele inverte esses valores. Em Cristo, esses valores são invertidos para o que o mundo não considera. Deus pega os que não são, é isso que Paulo está dizendo, para envergonhar os que acham que são. Essa é a sabedoria que redime. Aquele que acha, que sabe que tudo que ele adquiriu não vem dele, é esse que Deus escolhe. Entenda, todos nós somos nada perto da sabedoria de Deus. Nem o acadêmico, nem o leigo. Nós não somos nada perto da sabedoria de Deus. Mas qual é o padrão de Deus? Aquele que sabe que toda a sabedoria que ele tem não vem dele, ele usa para envergonhar aquele que acha que é alguma coisa e a sabedoria dele vem dele. Esse é o padrão de Deus. Ele usa o que o mundo considera fraco, mas não é porque está em Cristo, para envergonhar aquilo que o mundo considera forte. Versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A gente pode dizer que esse é o clímax aqui dessa passagem, porque veja, Deus não escolhe aquele que é pobre. Deus, a linguagem que ele está usando é pior. Ele está dizendo assim, ó, Deus escolhe o miserável. Deus escolhe o desprezado. Deus escolhe o que o mundo não dá nada por ele, humanamente falando, para envergonhar aquele que acha que é dono do mundo. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Eu fiquei 1 ano lá em Muribeca e eu pude conhecer mais a fundo os irmãos lá, o pastor Rodrigo também, em algum momento. E eu fico admirado com o testemunho de alguns irmãos. Tem um irmão lá que acho que a maioria conhece aqui, o presbítero Gerolino. Aquele homem é um homem de Deus, ele fundou a igreja, está ali, e assim, eles passam por muitas coisas, são casos ali complicados. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar para o Gerolino, até para ele não ficar com o ego aguçado, não é? Mas o que aquele homem já fez para aquela igreja, irmãos, e entendam, eu não falo isso para exaltá-lo nem nada, mas você pegar a vida dele, ele cuida da sogra como se fosse a mãe dele. A sogra já é bastante idosa, e é uma mulher um pouco que dá um trabalho, mas ele está ali firme e forte. E veja, eu digo isso porque provavelmente Gerolino, ele não vai estar nos livros de história. Os holofotes do mundo não estão sobre ele, e não estão sobre diversas pessoas que amam o Evangelho e fazem tanto pelo Evangelho. O mundo não considera essas pessoas. O mundo considera o que é de mais vulgar, o que é de mais distante da palavra de Deus. Quantos... tem esse exemplo, tem tantos homens, tem tantos exemplos, quantos missionários, por exemplo, homens que arriscam suas vidas, a vida da esposa, irmãos, a vida dos filhos, para ir para a região onde o evangelho é desprezado, correndo risco de vida, e muitas vezes morrem, e a gente não vai ficar sabendo deles. E o mundo não está nem aí. Isso não gera engajamento, isso não
não promove ninguém, então ninguém vai estar divulgando ou denunciando isso. Quantas pessoas, irmãos? Existe uma expressão muito forte aqui no versículo 28, porque ele usa as desprezadas e as que não são, não é para esquecer, é para reduzir a nada. As que são. Deus pega aqueles que não têm poder em si e transforma para quê? Para mostrar aqueles que acham que são tudo, que eles não são nada. Reduzi-los a nada. Esse é o padrão de Deus. Fazer do humilde um nobre. Porque a verdadeira nobreza está naquele que vai se sentar junto a Cristo nas regiões celestiais. Zaqueu, irmãos, era um homem rico. Mas quando ele se depara com Cristo, ele se faz pobre. O que é que ele faz? Ele doa metade dos seus bens. Veja, a atitude que Zaqueu teve quando conhece Cristo. Ele doa metade dos seus bens e ele diz, tudo que eu roubei eu vou devolver. Quando ele faz isso, Cristo olha para ele e diz assim, houve salvação nessa casa. Veja, não houve salvação porque agora Zaqueu ficou mais pobre financeiramente. Porque agora Zaqueu, ele vendeu os seus bens. Não é dar os seus bens em si, mas houve salvação porque Zaqueu entendeu a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não é o que eu tenho, a verdadeira riqueza é o que está na minha frente. É o Filho de Deus. Isso aqui é que é tudo para mim. Quando eu entendo que eu sou rico em Cristo, eu me desapego do que não traz riqueza, de bens terrenos. Essa é imediatamente a atitude que Zaqueu tem, porque aquilo que ele tinha era o que dominava seu coração, agora não domina mais, porque ele colocou Cristo como centro da sua vida. Ele passou a confiar em quem ele tinha que confiar. E tudo isso, irmãos, o objetivo é o versículo 29, quando ele diz, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O objetivo de Deus, chamar o humilde no lugar do orgulhoso. O que se acha incapaz no lugar do que se acha é para que ninguém se glorie diante de Deus. Agora, com esse método que Deus estabeleceu, ninguém pode atribuir salvação à sua sabedoria. Ninguém vai atribuir salvação à sua linhagem, vai atribuir salvação à sua nobreza. Você acha que na igreja presbiteriana não tem muitas pessoas que são escoradas na família que é de tantos anos presbiteriana? Se eu falar mal, fala da sua denominação, né? Eu falo da minha, eu não falo da outra. Mas isso acontece muito. Pessoas que dizem, não, minha família é tantos anos presbiteriana. E se escoram nisso para a sua salvação. Então reparem. O que é que Deus faz? Deus começa a usar e a trazer para dentro da própria igreja presbiteriana, da própria igreja do Senhor, gente que a família nunca pisou na igreja. E Ele começa a usar. Reparem, considerem. E por que isso, irmãos? Para que ninguém pense que é salvo porque é alguma coisa, porque fez alguma coisa. Veja, não é que ele não pode se gloriar, no sentido de que ele não deve se gloriar na presença do Senhor, mas porque não tem como. Deus está tirando qualquer evidência de alguém se gloriar na presença do Senhor. Não há nada que você possa levá-lo para a salvação se não for por Cristo. É isso que ele está dizendo. Não tem como. Eu estou tirando qualquer possibilidade. E a partir do versículo 30, irmãos, ele mostra como a salvação se estabelece. O estabelecimento dessa salvação. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria
justiça, santificação e redenção. Olha a adversativa aqui, mas, por outro lado, ele diz, agora eu vou mostrar como você é salvo, por meio de quem você é salvo. Já que chegamos à conclusão de que não é por sabedoria, linhagem, nobreza, poder, é em Cristo. Mais uma vez ele vai levantar o que ele falou no começo e a gente também viu bastante, é a doutrina da união com Cristo. Eu pergunto ao texto, o que Cristo se tornou da parte de Deus? Ele se tornou o nosso representante. Você tem algum representante? A humanidade tem algum representante? Ou a humanidade é representada por Adão, ou a humanidade é representada por Cristo. Cristo da parte de Deus, quando ele morreu por nós, ele tirou Adão como nosso representante. E agora ele é o nosso representante. Essa é a magnitude do Evangelho. Porque Deus fez isso. E porque Cristo voluntariamente se sacrificou. Veja, ao mesmo tempo que seguimos Cristo voluntariamente, por quê? Porque o Espírito Santo opera em nós tanto o querer como o realizar. Nós queremos porque fomos escolhidos. Ou seja, irmãos, Cristo é o nosso representante. Estamos unidos a Cristo representativamente. Quando Marta chega a Cristo e vai dizer assim, depois de Lázaro morto, ela vai dizer, se o Senhor tivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido. E ele disse que ele viveria. E ela responde, não, eu sei que ele vai ressuscitar. É interessante esse diálogo, ele vai viver. Ela diz, não, eu sei que ele vai ressuscitar dentre os mortos. Veja, ela expressa a sua teologia. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Só que ela não levou em consideração quem estava na frente dela. Veja, ela cria na doutrina da ressurreição, mas Jesus vai mais a fundo. Jesus diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia nisso. Ou seja, ele está dizendo, Marta, não é o conhecimento da teologia que vai fazer Lázaro ressuscitar. É se você está em mim ou não. Não só creia na teologia da ressurreição dos mortos, mas creia que eu sou a ressurreição. Não é só apenas o mero conhecimento teológico. É se você está unido com Cristo. Se você não está unido com Cristo, você vai estudar, você vai se debruçar e você não vai entender. Você vai achar que entendeu, mas você não vai entender e consequentemente não vai viver, porque você não entendeu nada. Paulo diz, mas vós sois dele em Cristo. A origem da salvação é, nós estamos em Cristo. E ele vai dizer 4 palavras aqui, não é? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não por causa da sua sabedoria, não por causa da sua influência, não é a sua sabedoria, é Deus, é o amor de Deus. Ele nos tornou, Cristo nos tornou da parte de Deus. Deus deixa, irmãos, a sua marca da salvação, a marca de você estar unido com Cristo, de você ser salvo. A marca do salvo é entender que não é pelo seu mérito. E a marca do ímpio é entender que é pelo seu mérito. Essa é a marca que ele está dizendo aqui. A marca do salvo é, você sabe que você não merece, mas que Cristo vai lhe dar. Morreu por você. O ímpio é, eu sei que eu mereço e eu vou exigir isso na hora do julgamento. Na verdade, esse é o ponto de virada do Evangelho.
que Paulo ele está aprofundando brilhantemente aqui. Como é que o ser humano, irmãos, ele tira Cristo das suas áreas de conhecimento? Como é que ele faz isso? Se você só conhece as coisas, se for no mérito de Cristo, somente os que se submetem a esse ensino são sábios para a salvação. E qual é a consequência disso? Sabedoria, não a humana. Ele é a imagem do Deus invisível. Você só vai conhecer Deus através de Cristo. Mas não apenas sabedoria, justiça, ele vai dizer também, em segundo lugar. Cristo, ele foi obediente e ele foi justo no sentido de cumprir, de não pecar. E também justiça na questão de morrer na cruz, porque satisfaz e apazigua a ira de Deus. Concluindo, somos a justiça de Deus nele. No dia do julgamento, Cristo responde por nós. Não, Pai, Ele é justo por causa dos meus méritos, Cristo vai dizer. As coisas vão apontar para o mérito dele, e por causa disso eu sou salvo, não pelo meu mérito, mas pelo dele, que é suficiente, 100% justo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça dele. Ou seja, como eu me torno justiça de Deus? Se Cristo for a minha justiça, Ele é o meu representante. Ele também vai dizer aqui, Ele é a nossa santificação. Fomos transformados por causa do Evangelho. E eu não vou entrar tanto no mérito da santificação, porque a gente falou basicamente disso. Quando a gente pega ali aos santificados em Cristo, no versículo 2. Falamos que a santificação é justamente o resultado da nossa união com Cristo. E por último ele fala de redenção. Ele não só te livra da culpa, como ele te livra do inferno. É interessante porque em qualquer narrativa que você encontrar, existe um momento de redenção. Qualquer conto, qualquer história, é o momento de redenção. Qual é o momento de redenção? É quando o mocinho, ele entende que ele fez uma coisa errada e ele agora reconhece que deve mudar. Ou até um momento de redenção para o vilão. O vilão agora passa a mudar e ele tem uma nova concepção. Mas essa redenção aqui, nesses contos, é sabedoria humana. Por quê? Porque o mundo acredita, como aquela líder, ela até se considera pastora, que eu falei de manhã, ela prega que o bem vem dentro de nós. Nós podemos encontrar redenção quando nós percebemos que o que a gente fez foi errado e a gente decide mudar. Esse é o nosso momento de redenção. Isso é meramente sabedoria humana. A redenção bíblica não depende de nós. Não existe bem dentro de nós. Não existe nada que eu tire de dentro de mim que possa me salvar. É externo. É Cristo. Ele se torna meu redentor. Na teologia eu tenho 2 tipos de redenção. A redenção final e a redenção contínua. No final, Cristo vai me livrar da presença do pecado. No final, Cristo vai me trazer para perto dele e eu vou passar a eternidade com ele. Essa é a redenção final. Mas existe a contínua. A contínua é Cristo lhe moldando 24 horas por dia. O dia todo ele livrando do mal, ele livrando você do entendimento errado, ele livrando você de diálogos que não levam a Deus, ele livrando a sua própria natureza, livrando você de você mesmo. Todos que estão em Cristo têm sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como, irmãos? Como ser salvo pela minha sabedoria? Que sabedoria é essa que ultrapassa a sabedoria de Deus, a justiça dele,
a santificação que é resultado da minha união com Ele, e esses dois maravilhosos tipos de redenção que Ele proporciona na sua obra. Que sabedoria é essa que ultrapassa tudo isso? Não há como o homem ser salvo sem Cristo. Não desenvolvemos bondade, sabedoria do alto, não desenvolvemos força. É tudo a graça de Deus, é favor imerecido. Por último, versículo 31, ele diz: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É interessante essa expressão, é uma expressão lá de Jeremias 9. Eu vou pedir a igreja para abrir, por favor. Jeremias 9, versículo 24. Eu vou ler a partir do 23. Do 23 ao 26. É de onde Paulo tira essa passagem. Lá em Jeremias, esse contexto aqui é desde o capítulo 10. O profeta vai falar de ídolos, né, em comparação com o Deus de toda a terra. Mas no 9 ele fala sobre a verdadeira confiança, né? E veja que coisa interessante. É engraçado se está no Antigo Testamento, mas está, porque a Bíblia ela é contínua. Veja, versículos 23 a 26. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer, a saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Versículo 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Olha, todos estão perdidos. É isso que está escrito no livro de Jeremias. Não se glorie porque vocês são judeus. Não se glorie porque vocês foram circuncidados. Em nosso caso, não devemos nos gloriar porque nós somos batizados. Se glorie porque você me conheceu. E você só me conheceu por meio de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele está desmontando a nossa sabedoria. Desmontando a sabedoria humana. Só dá para se gloriar nele, em Deus. E assim a gente conclui o capítulo 1, apenas para concluir uma única observação aqui. O que é que se implica para nós, né? A gente tem que parar de confiar nos nossos métodos. É basicamente isso. Parar de confiar na bondade dos outros e que aquela pessoa vai ser incorruptível e jamais vai nos decepcionar. É atribuir glória a quem não é para atribuir. Entenda, eu não estou dizendo que Deus pode usar pessoas para cuidar de nós, e Ele usa pessoas para nos amparar, e Ele faz isso. Mas na hora de agradecer, atribua a glória a quem deve ser atribuída. Atribua a glória a Deus. Deus lhe dá todas as coisas. Nada é nosso se primeiro não for de Cristo. Pessoas que são salvos porque... pessoas que acham que são salvos porque são batizadas. Pessoas que ficam desesperadas. Na igreja católica basicamente é assim. Você fica desesperado para batizar seu filho, porque se acontecer alguma coisa e ele morrer, ele não vai ser salvo, ele vai para o inferno, porque ele não foi batizado. Atribui salvação ao batismo? Não! Somos salvos pela graça de Deus. Irmãos, sabe qual é o maior inimigo da sua família? Você acha que o diabo é o maior inimigo da sua família? Você acha que
os movimentos de minoria são o maior inimigo da sua família? Você acha que as filosofias de esquerda são o maior inimigo da sua família? Você acha que um ladrão, se ele entrar na sua casa e aí você quer se proteger, você acha que ele é o maior inimigo da sua família? Você acha que o governo corrupto é o maior inimigo da sua família? Todos esses são inimigos da família, de fato. Mas o maior inimigo da sua família, aquele que tem mais força para destruí-la, é você mesmo. Você é o maior inimigo. Você não tem noção da sua capacidade de destruição. O seu orgulho, a sua soberba, a sua ignorância, a sua fraqueza. Somos fracos. Precisamos confiar em Deus. Não em nós, não na nossa força. É só isso que podemos proporcionar para a nossa família, na nossa força. Desespero. É isso que a gente pode proporcionar no nosso método. A palavra cada vez mais nos mostra em quem confiar: Cristo. E cada vez mais mostra em quem não confiar: em nós mesmos. É isso que a palavra faz. Se recebemos isso, o final do capítulo será também o final da nossa vida. Nos gloriaremos apenas no Senhor, a Ele somente. Por isso a glória é de eternidade a eternidade. Na eternidade, quando Ele traçou um plano para nos salvar e nos escolheu desde a eternidade. A eternidade, quando passaremos ela toda com Cristo. Ou seja, o ignorante, ele se acha poderoso, ele se acha forte, ele se acha dono da sua força, mas o que nós devemos entender é que não é só ele em primeira instância, nós também nos achávamos assim. Nós éramos igual ao ignorante, nós éramos igual ao fraco que achava que era forte, nós éramos igual a ele. Essa é a doutrina da depravação total. Por que a gente, sabendo disso, nós não podemos nos acharmos superiores às outras pessoas? Porque nós não estamos agora nessa situação de entender a palavra de Deus e usufruir do benefício da palavra de Deus por mérito nosso. Qual é a única diferença entre nós e eles que acham que são fortes, que acham que são poderosos sem a palavra de Deus? Cristo em nossas vidas. Eu não posso me achar superior e dizer: ah, eu sou melhor. Olha o que olha a linha de raciocínio que ele chegou aqui. Isso aqui tem nada a ver, isso é besteira. Eu sou superior. Eu não posso fazer isso. Porque não foi mérito meu estar aqui. Não é mérito meu a gente ouvir e se debruçar na palavra de Deus e entender. Nem o entendimento vem da gente, irmãos. A gente não tem nem essa capacidade. Nós não somos superiores. Cristo é superior. É para olhar e dizer: miserável pecador que acha que não é pecador. Esse é o problema dele. Ele está totalmente errado e ele acha que ele está certo. Ele acha que ele gera bondade nele mesmo, que ele gera justiça, que ele gera redenção. E nós éramos iguais a eles. Não somos bons na nossa força. Mas o diferencial é que a gente sabe disso. E sabendo disso, a gente tem que atribuir a glória somente ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar.